Ah, vem. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Sai junto. Você já não precisa nem se preocupar com Me esse falaram detalhe. isso. Já Me falaram deixa isso. tudo bem. Nossa, mãe nessa culpa, tudo bem. Tudo Vai bem. nascer. Faz parte do pacote. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um podcast, Papo no Café. Eu sou Manuela Mello. Hoje eu estou sozinha aqui no estúdio e eu tenho uma convidada muito especial, a Priscila Siqueira, líder da Gympass Brasil. Tudo bom, Priscila? Tudo bom. E você? Tudo ótimo, Tudo graças bom. a Boa Deus. tarde a todos. Priscila, antes de começar o nosso papo, como eu te falei, a gente tem duas perguntas, a primeira e a última. Então eu queria que você se apresente. Eu falei só o teu título hoje, né? O teu título, como você está, né? Aham, Mas aham. eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse quem é a Priscila Siqueira. Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom, estava aqui começando, né? Eu estou aqui no Gympass já há 4 anos, né? Vim de uma carreira de toda a minha carreira em tecnologia. Comecei a trabalhar, na verdade, super cedo, com 16 anos eu já trabalhava como programadora e de lá em diante sempre trabalhei em empresas com tecnologia. Então, implementação de ERP, participei aí de algumas ondas do mundo, né? Quando a gente começou quando teve o tema do bug do milênio, então assim, já vou contando a minha idade, né? O bug do milênio, aí tivemos que Estamos colocar, igual. pois é, e aí eu trabalhei exatamente nesse momento aí de downsize, no momento de trabalhar, que as empresas procuraram, né, implementar softwares de ERP nas empresas. Então, foi aí que eu comecei minha carreira como programadora. De lá eu passei a cuidar de projetos né, na implementação desses sistemas. E depois eu fui mais para a área comercial. Então, eu comecei na área comercial de um lado mais que a gente chama de pré-vendas, então, um lado técnico da venda. Fiquei muitos anos nessa área. E depois, por fim, assumi a área de vendas e vim para o Gympass para cuidar da área de vendas. E no meio da pandemia, acabei entrando aqui acabei liderando o país como um todo. Então, assim, essa é muito resumida minha carreira. Sou casada, mãe da Rafaela, de 11 anos, então, e aí, uma pré-adolescente, linda, maravilhosa, mas sempre pré-adolescente. Então, assim, e tô aqui no Gympass já faz 3 anos e meio, né, esse mês, e tem sido uma jornada interessantíssima, né, porque desde que eu entrei, Gympass virou unicórnio, depois do unicórnio veio a pandemia, e aí junto com a pandemia a gente se transformou totalmente, transformou a nossa empresa, e enfim, então foi todo um trabalho, mas foi muito legal, está sendo muito legal essa jornada aqui, tem sido muito interessante, né? Que legal. Então, depois de 12 anos trabalhando numa empresa americana, hoje eu trabalho numa empresa. 12 anos não, toda a minha vida eu trabalhei em empresa americana, sabe? Daí depois eu falo, agora trabalhando numa empresa brasileira que é internacional. Então, assim, Internacional. tudo isso, né, isso é muito legal. Então, um Muito orgulho bem legal. grande de estar aqui. E eu vou por etapas, tá? Porque eu Tá. sou engenheira e eu trabalhei em uma consultoria de implementação SAP. Então eu sei como que uma cabeça de um Ah, programador funciona. Como é que foi passar pois de é. Aham. programadora para vendas? Eu até entendo que você fazer o pré-venda, você tem que ter entender do produto, ter esse skill, É, mas agora você está líder de uma. Não vou falar startup porque já é uma empresa consolidada, né? é. De wellness. Tipo, como é que. Como você vê isso? Porque eu não Pois sei, eu acho muito legal. E ainda mais uma mulher. é. Dá orgulho. Não, é interessante, Manuela, assim.
eu falo que Deus sempre me ajudou, que eu estava nos lugares certos, nas horas certas, né? Então, desde sempre. Então, eu falo que nunca, quando alguém me pergunta assim, o que que você programou da sua carreira, eu programei muito pouco, para te falar a verdade, tá? Eu simplesmente soube, talvez, acho que aconteceu isso, né? Tá no lugar certo, na hora certa, talvez estar preparada, muitas vezes nem estava preparada, mas tive coragem de fazer algumas coisas, né? Então foi indo. Mas assim, de programadora para a área mais de implementação e pré-vendas, isso foi um processo, porque eu sempre, quando, de novo, né, como a gente pegou na época de implementação, se foi implementação de SAP, então você sabe, teve uma época no mercado que não tinha consultores, que não tinha pessoas, e o software que a gente implementava era um competidor da SAP, e não tinha gente que conhecia, então, mas como eu conhecia muito bem a parte de técnica do software, porque porque eu tive que fazer algumas coisas específicas para o Brasil aqui, específico na área financeira, então eu conhecia muito bem como funcionava por trás, né, do negócio. Então isso para mim foi uma grande alavanca, porque quando eu cheguei num dos clientes, o cliente falou, olha, eu não tenho consultor, não tenho ninguém, você me ajuda, eu te ensino um pouco como funciona contas a pagar, contas a receber, como é que funciona a contabilidade, e você me ajuda a implementar isso e você me ajuda a implementar aqui. E foi indo, e aí, obviamente, depois eu estudei um pouco mais para entender, e sempre gostei um pouco de apresentar, eu sempre tive muita facilidade, acho que a grande questão aqui é que eu tinha facilidade de entender um pouco do todo, nunca só o que eu estava ali fazendo, sabe? Então, consegui enxergar, até hoje, isso é um pouco uma coisa que eu tenho, assim, de conseguir enxergar um pouco mais na frente a big picture, sabe? Você conseguir enxergar um pouco mais ali. E aí, e aí foi isso, e aí eu me lembro que eu tinha a empresa onde eu trabalhei em poucas empresas. Essa empresa de implementação era uma consultoria, e aí era pequena. Eu entrei lá, tinha 12 pessoas, e quando eu saí já tinha 300 pessoas, ela cresceu com esse processo, e aí ele falou assim, minha última posição lá foi numa incubadora que ele tinha, que era fazer programas para aplicativos móveis, sabe? Então ele tinha um amigo que trabalhava na Qualcomm, quando a Qualcomm veio para o Brasil, ele falou, puta, eu vou fazer um negócio disso porque o smartphone vai ser o futuro. Ele tinha uma visão ótima, só que assim, a gente não tinha rede naquela época, né, no Brasil, então não tinha como fazer funcionar. Mas, e aí foi aí nessa incubadora que eu comecei a falar, bom, tá bom, eu topo fazer parte desse projeto, mas aí eu tinha que começar a ir vender, né? Porque era isso, cuida da sua casinha, você tem que fazer, tem que vender, tem que convencer as pessoas. Então foi aí que eu comecei a me envolver um pouco mais com vendas, exatamente. E aí depois dali eu fui para a Hyperion, que também era uma startup. Na época eu não tinha esse conceito de startup, na minha cabeça era uma empresa americana pequena que estava vindo para o Brasil, que veio para atender a Petrobras e estava aqui. E aí eu fui trabalhar lá, e lá eu já fui como pré-vendas. Então aí lá eu fiquei tipo, eu fiquei uns 15 anos na área de pré-vendas, assim, e aí a Oracle comprou a Hyperion, e aí eu fiquei entre Hyperion e Oracle no final, eu fiquei 17 anos, então nos meus 4 últimos anos da Oracle, que eu já estava mais para a área comercial, mas antes era toda pré-venda, então foi migrando. E quando o Gympass apareceu, para mim, foi uma história, sabe, Manuela? Porque foi o seguinte, eu sempre falava o seguinte, na hora que quando eu saí de lá, já era vice-presidente de uma área chamada Oracle Digital para a América Latina, então eu já não tinha mais muito para onde me movimentar lá dentro, né? E também estava super tranquilo, feliz. E aí, toda vez que alguém me perguntava para onde o que eu ia fazer, ou se eu quisesse sair de lá, eu falava, olha, eu só saio de lá para ir para algumas empresas grandes, tipo Google, Microsoft, ou que são diferentes, ou para uma startup, porque no fundo eu comecei a perceber que as startups elas tinham uma grande carência em vendas, né? Porque
no Oracle Digital, comecei a trabalhar com as startups, então eu comecei a ficar muito próxima das startups. E aí foi aí que eu percebi, falei, poxa, aqui tem uma coisa, aqui tem um negócio para a gente apoiar, para a gente ajudar. Então, para mim, isso era quase que uma coisa, tipo, futuro, sabe? Um dia eu vou ajudar as startups nesse sentido. Então, eu fazia já algumas mentorias, tal, mas nunca tinha pensado em trabalhar necessariamente uma. E aí, quando o Gympass me chamou, para falar a verdade, eu estava de saída para a Microsoft. Olha só que louco. Então, e aí eu falei, olha, então assim, eu já tinha tomado a decisão mais difícil, que era sair da Oracle. Então, isso já tinha acontecido. E aí eu comecei a entender um pouco melhor, conhecer o que tinha, né? Conhecer o que era o Gympass, o que era uma startup, onde é que eu poderia realmente agregar, enfim. E daí foi dá uma história essa parte, viu, Manuela? Tipo, pra você ter uma ideia, eu cheguei a ficar doente porque eu não conseguia decidir entre os dois, assim, sabe? Mas Entendo. a decisão que eu tomei foi simples. Eu falei, gente, olha, eu pensei, primeiro, eu ia parar de viajar, eu queria parar de viajar um pouco, até por conta da minha filha, da minha família. E então, essa foi um lado que pesou bastante, o lado pessoal. E o outro tema é que eu sempre acreditei que, assim, ou a gente vai cuidar de máquinas ou nós vamos cuidar de gente, porque o futuro é um pouco esse, né? A gente já via isso acontecendo, esse tema de bem-estar, essa questão da instabilidade das pessoas, tudo já era um tema que a gente já via isso acontecendo, Sim. né? E então eu achei que no Gympass era meio que juntar as duas coisas, e também não era uma startup super early stage, né? Era uma startup já bem estruturada, não, já bem estruturada, então foi isso. E aí eu decidi vir para cá. Foi uma jornada também, mas tá super legal. Que bom. Eu acho que essa decisão deve ter sido realmente difícil, tanto de sair quanto de escolher qual para onde ir, né? Qual caminho você vai. Mas que bom que você tá feliz e que bom que você escolheu certo, né? Pois é. Eu fico imaginando eu na pandemia, no outro trabalho. Falei, gente, eu fico imaginando uma loucura dessa, porque eu ia viver na América Latina, ia cuidar de um software específico da Microsoft para a América Latina. Eu tinha, assim, planos de mudar para os Estados Unidos e tudo isso. Aí a vaga era em Miami. Mas eu pensei o seguinte, toda a vida. eu vou para Miami? E aí, o que vai acontecer? Eu vou entrar no avião na segunda e voltar na quinta, com muita sorte. Vai ser isso que vai acontecer. E aí, então, tudo isso impactou bastante, assim, sabe? Muito Então, legal. É complicado. Eu não imagino uma pessoa, né, uma executiva tendo que fazer essa escolha e ter uma família, ter uma mãe, ter filhos, deve ser bem complicado. foi bem complicado, até bem porque complicado. não tem base de comparação, né, Manu? Uma coisa é um pacote de executiva empresarial do Microsoft, do Google, essas empresas que são muito parecidos, né? Muda uma coisa ou outra, mas é muito parecido. A outra coisa é você ir para uma startup que tudo é diferente, né? A proposta é diferente, é muito mais uma questão de olhar para o futuro do que necessariamente o presente, né? E quanto que você vai impactar na transformação, qual o impacto que você vai poder trazer no negócio, né? Então, acho que foi isso que me chamou a atenção. Me chamou a atenção o bem-estar, o propósito da empresa, tudo, mas também me chamou muita atenção o lado de, puxa, acho que aqui eu posso impactar um pouco mais do que lá, né? Então, foi um pouco essa que... Isso conta bastante. Você sabe que a gente tem um programa aqui na iniciativa chamado FIS 360. É um Roda Viva. O resumo é um Roda Viva. Que é com o nosso presidente que modera e sempre tem um convidado. O primeiro foi o... agora eu vou esquecer o nome dele. É Luiz... César? Né? É Luiz Barroso? Luiz Massad? Eu não lembro sobre o Me fala nome. o que Não, ele era, que eu tento achar. Ele foi um dos primeiros programadores da Google. Tá. Nada a ver. Não, o cara é fellow Google hoje. O e-mail dele é um e-mail que você olha e fala, né? É zoeira. É mentira esse e-mail. E aí, ele contou isso como ele foi para Google.
E foi mais ou menos o que você falou, assim, eu não poderia comparar as duas posições, né? Porque um era o presente, a outra é um futuro, mas falaram para ele assim, uma coisa que a gente pode prometer. Não sei o que vai dar aqui, mas aprender, né, vamos colocar 2 anos, você tem 2 anos para aprender e sair muito melhor do que você entrou. Então, às vezes a gente tem Com que ir por aí certeza. mesmo e tudo bem, né? E não olhar para trás. E hoje ele é um dos maiores programadores, né? Ele ainda está na Veja Google. só. Olha só, então, mas é isso mesmo, eu acho que é isso, sabe? Depois que eu entrei em dezembro, no final entrei em dezembro, né? Logo, acho que foi abril, por aí, o Gympass virou unicórnio. Então, aí eu fico imaginando assim, imagina se acontece tudo isso e eu tô fora. Eu ia morrer de urticária, né, Manuela? Assim, ia morrer de urticária. O que Você tá aconteceu, olhando, ai tal, meu Deus. né? Ao mesmo tempo, É, quando veio a pandemia, a gente falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer, né? tem que E aí fazer. foi logo que o César falou, a gente vai ter que fazer algumas mudanças e eu queria que você assumisse a posição do Brasil. E aí outro desafio, né? Que você falou, puxa, e agora? Não tem como você falar, não, é dado, né? Porque, Vamos. poxa, tá confiando aqui, vamos embora, né? É. Mas foi muito legal, todo o trabalho que a gente fez com as pessoas, tudo isso. No final, no ano passado, a gente conseguiu fazer, enfim, conseguimos crescer a empresa, a gente cresceu 6 vezes desde que eu entrei, a gente cresceu, mudou. Aí eu posso até depois te contar um pouquinho, mas a gente mudou completamente o nosso negócio, a gente saiu Eu de queria ser um contar, queria que você contasse benefício, depois um pouquinho pra a gente. gente mudou o nosso negócio. O ano passado a gente foi reconhecido aí pela Exame como uma das empresas diversas que fez toda essa reestruturação, esse upskilling nas pessoas, tudo isso deu até sair na capa da Exame. Falei, olha só, tá vendo? Olha Coisas que que a gente chique! nunca imaginou na vida, né? Que você nunca imaginou na vida que um Tô dia falando fosse com uma capa de acontecer. Então, revista, gente. pois é, mano, olha só. Mas, enfim, foi um presente que a Que gente legal, ganhou, assim, parabéns. foi muito, muito legal, porque foi um reconhecimento de pessoas que fizeram curadoria. Então, isso tudo é muito legal, né? Uhum. Porque, Sim. então, assim, eu acho que essas são as escolhas da vida que a gente vem fazendo, vai trabalhando. Eu acho que assim, não existe nada de graça. A gente sempre tem que trabalhar bastante, sempre tem que estudar, aprender, que as oportunidades vão aparecer, né, Manuela? Acho que é Uhum. isso esse é meu mantra, sabe? Trabalhar bem e direitinho dá certo, sabe? Tá certo. Tá certo. É, Que bom. Parabéns. Tá dando certo. tá É, dando por enquanto. Tá dando. Tá dando. Me conta um pouquinho dessa reestruturação que vocês fizeram, porque vocês realmente eram um benefício, todo mundo conhecia vocês como benefício. Na pandemia, vocês fizeram uma virada de chave bem legal, né? Colocando essa parte de wellness mais na frente, pelo menos pelo que eu acompanhei. Não, foi assim, né? É isso mesmo. Exatamente isso. A gente era conhecido como uma empresa, o nome já remete a isso, né? Um Gym Pass, Uhum. né? Então, era uma empresa de academias. Então, toda vez que você falava, tá bom, é um benefício de academia. Então, era assim que os clientes nos viam. Então, a gente era um benefício para academia. E a gente, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? A gente ficou sem produto, né? Nem para os parceiros, nem porque as academias fecharam, eu não tinha nem produto para os usuários, nem para os clientes das empresas. Então, Uhum. nesse momento, eu sempre falo assim, a gente teve uma semana, 2 semanas ali de, puxa, e agora? O que a gente vai fazer? Mas a gente tinha um projeto que já estava sendo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aqui no Gympass a Tá. gente tem uma área chamada New Ventures, que ele está sempre olhando para coisas novas. Então, ele está sempre Uhum. testando outras tendências, olhando coisas novas. E aí, graças a essa iniciativa que o Gympass sempre teve, o que aconteceu? Eles já estavam trabalhando num projetinho chamado Wellness, que a ideia desse projeto era fazer o seguinte, era colocar na plataforma do Gympass aplicativos de bem-estar. Então, como é que funciona o Gympass hoje? O Gympass funciona o seguinte, uma empresa contrata
e os funcionários daquela empresa, eles aderem planos do Gympass que vão de, sei lá, hoje a gente tem plano de R$ 29,90 até R$ 500. Depende da rede que você quer, depende do que você quer fazer. E aí, a ideia deles é fazer o mesmo conceito, mas para aplicativo. Então, imagina o Calm, o Strava, sabe esses aplicativos que já existem hoje no mercado, né? Então, a ideia era fazer a mesma coisa para esses apps. E estava lá, funcionando, ia ser a discussão estava rodando, estava em processo, e a gente falou, bom, agora o que nos resta, vamos trazer esses aplicativos e vamos oferecer isso já para os clientes. Então, a gente pegou um projeto que estava... A ideia era lançar em dezembro de 2020 e começou a pôr no ar, então, no início de 2020. Então, você imagina, totalmente MVP total, assim, a gente testou isso junto com os clientes, mas eu falo que o ambiente permitiu isso, né? Os clientes estavam com as pessoas em home office sem saber exatamente o que fazer com eles, ou seja, primeiro eles colocaram, eu acompanhei demais isso, então primeiro todo mundo pegou coisas, colocaram as pessoas em casa para as pessoas, né, em segurança, saber que estava tudo bem e tal. Aí depois começou a preocupação, e agora? Como é que eu ensino essas pessoas a ficarem em casa? Como é que eu cuido delas à distância? E foi aí que a gente entrou como uma alternativa para muitas empresas, então a gente acabou que vendemos bastante até durante a pandemia por conta disso, porque eu comecei a ser uma alternativa para essas empresas. Quando chegou no final, então aí a gente fez isso, a gente trouxe o personal trainer para a plataforma, a gente começou a colocar aula digital, já ajudou as academias a colocarem as aulas digitais, porque as academias lá no começo, elas achavam, começou a dar aula no YouTube. E aí a gente falou, bom, olha, Instagram. melhor monetizar isso, porque esse negócio não vai ser simples. A gente já estava vendo o que estava acontecendo na Europa, né, porque estava lá e tal. Então, assim... E aí a gente colocou várias coisas digitais na plataforma. Quando chegou no final do ano, a gente falou, bom, agora eu não sou mais uma empresa de atividade física, eu tenho solução para nutrição, para educação financeira, solução para saúde mental, meditação, mindfulness, não é mais uma empresa de atividade física estritamente, né? E aí a gente mudou a missão da empresa, então a gente deixou de ser uma empresa que estava trabalhando para vencer o sedentarismo para ser uma empresa que busca levar o bem-estar para todo mundo, fazer o bem-estar ser uma solução que todos possam ter universal. E aí, isso aí implica em várias coisas, implica ainda da gente poder atender diversos tamanhos de empresa, antes a gente atendia só as grandes empresas, agora a gente atende até 10, a partir de 10 funcionários pode ter o Gympass, então a gente começou a ter uma abrangência muito maior, né? Então eu falo que durante a pandemia, o César, que é o nosso CEO, teve uma ideia muito, assim, fez uma coisa muito legal, que ele separou a empresa em dois grupos, né? Um time de ataque e um time de defesa. Então, o time de defesa era a galera de finanças, dos custos, etc. E o time de ataque é o time que ia para a rua vender e continuar trabalhando, atendendo os clientes. Sim. Muitos clientes a gente deu aulas, aulões que a gente falava, então que convidava todo mundo para participar. Então a gente fez muita coisa nesse sentido. E aí, então assim, aí a gente falou, bom, não somos mais uma empresa, agora somos uma empresa de bem-estar. E a partir daí que a gente vem evoluindo, né? Aí a gente criou essa plataforma que atende SMB, que a gente fala, né, de Small and Medium Business, ou seja, as empresas menores, aí uma forma de atender totalmente digital, depois tem as empresas de enterprise, que aí eu tenho um contato maior com a empresa, né, com as áreas de RH, de saúde. E agora a gente está migrando, Manuela, para a área de saúde mental fortemente. A gente a gente se inspirou aí numa empresa americana, e criamos uma solução corporativa de saúde mental. E compramos agora uma empresa que é a Vitalk, que estava comprando, que é uma empresa de chatbot, de inteligência artificial. A gente comprou agora o mês passado. E aí e agora estamos evoluindo. Essa mesma área de New Ventures está estudando algumas coisas para crônicos, para diabéticos. Então agora o nosso foco é
bem-estar como um todo, como que eu cuido de tudo que é bem-estar Todo, dentro da empresa, né? Então, de esse que é o todo o nosso corpo, né? trabalho agora. Muito legal, a É, gente pode conversar bastante sobre isso. A gente aqui na iniciativa também está vendo. então, com Vamos certeza. conversar. Um lado bom da pandemia foi esse. A saúde geral, como é que eles falam? A saúde total, a saúde Integral, né? integral, É, não é mais uma bobagem, agora é uma coisa, é sério, todo mundo entende que a gente precisa cuidar de tudo, né? Desde a alimentação até o com sono certeza, e com atividade certeza. física, né? Certeza. Não, E e saúde parabéns. integral, né, mano? Desculpa te cortar aqui, mas saúde integral, Imagina. na verdade, você fala, é mais, né, a corpo, mente, o espírito que a gente fala, né? Espírito, Assim, para não entrar muito, não tem nada a ver com religião, mas a gente fala muito do humor, né? Do seu estado de espírito, né? Espírito, né? Né, o seu estado de estado de espírito. espírito. E a família, né? E a família hoje faz parte, né? Você vê, você tá dentro da minha casa. A gente, hoje, todo mundo conhece a casa de todo mundo. Quando você vê alguém no lugar de, você está no escritório hoje? Você está em outro lugar? Então, Mas assim, onde você essa é a tá? conversa hoje. Essa é a É, conversa. Então, a gente, aqui na iniciativa, quando tem os webinars ao vivo, ou evento, a gente fica olhando, tipo, tentando descobrir onde a pessoa tá. exato, exato, assim mesmo. Então, mas é isso mesmo, as pessoas estão dentro de casa e as pessoas estão dentro da nossa casa, assim, sabe, né? É, Querendo ou não, elas estão dentro da com nossa certeza, casa. com E quantas certeza. vezes eu não fiz reunião que tinha mãe fazendo lição com a criança, fazendo prova, e ela, espera só um minutinho, deixa eu responder essa pergunta aqui. Tipo, é isso, exatamente, né? A gente tá com. A gente conhece os cachorros, os gatos, conhece todo mundo, né? Eu conheço É, todos, de todo mundo. exato. Se eu tivesse em Acho casa, você ia conhecer os meus, então. não, eu Porque acho eles ficam super legal, grudados, eu né? acho. Priscila, uma coisa que eu queria te perguntar. Eu tava lendo um pouco das suas entrevistas aí. Eu fiz a lição de casa. Aham, E eu vi uma, agora eu não vou lembrar onde que foi. Não lembro, tá? tranquilo. Mas que você estava falando muito da diversidade dentro das empresas, de ter tanto mulheres na liderança, quanto também a diversidade na parte da pirâmide, né, central e base. Como que você vê isso? Eu sei um pouquinho, porque eu já conversei com o Claudio, né, sobre isso em outros momentos Aham. da Gympass. Mas como é que você vê isso e qual que é a importância disso hoje para a Gympass? Não, é super. Assim, hoje a gente tem até um Mudei da água para o plano. vinho, né? A gente estava Não, falando foi de uma super. coisa, eu fui para outra. Não, fez super. E tá extremamente relacionado, né? Porque no final isso também passa por a diversidade passa pelo mesmo lugar aqui, né? Pelo mesmo caminho de bem-estar e tudo isso, né? Porque diversidade, a gente aqui no Gympass, a gente tem um plano de 5 anos com métricas, assim, com pilares foco e etc. Então, porque assim, lá atrás a gente fazia meio que um pouco de cada coisa. Sempre a diversidade foi um tema para a gente, que a gente sempre teve uma atenção muito forte, mas agora que a gente fez, vamos fazer isso sério. O que eu quero dizer sério? Não é que a gente não fazia sério, mas que a gente mede, que a gente tem ações, que tem, né, que tem projetos e que possa fazer isso não ali uma iniciativa de alguém que depois morre. Então, essa que é o grande. Como fazer isso um tema contínuo e fazer parte. Hoje, a diversidade faz parte dos valores do Gympass, né? Hoje, por exemplo, se Não.
faz parte dos valores, a nossa avaliação de performance é feita muito baseada, baseada nos nossos valores, então em vez de a gente ter lá potencial, performance versus potencial, a gente tem os nossos valores versus performance, então quanto adequado a pessoa está aos valores, e diversidade é um deles, então esse é um tema que está dentro da nossa cultura, né? E aí, e como que a gente vê isso? Então, hoje a gente está focando em 3 pilares específicos, então, já te explico, né? O Gympass, Uhum. esse projeto maior em 3 pilares, um que é o pilar de raça, o outro pilar de LGBTQ+, e e gênero. Então, esses são os 3 pilares. E aí, obviamente, que em cada país você também pode ter outros grupos de afinidade, outros pilares também, né? Então, e como é que eu vejo isso? Eu acho que a diversidade ela é extremamente necessária, né? Extremamente necessária em todos os sentidos. Não é só de gênero, não é só de raça. Uma diversidade social para mim, ela é crucial. Eu antes já fiz muita coisa nesse tema de diversidade social. Não adianta eu querer né? Como que você traz outras pessoas que têm tanto potencial, mas que talvez não teve as mesmas oportunidades que a gente teve ou que outros tiveram. Eu também me considero bem-vindo feito muita coisa para poder estar aqui, não tive nenhum berço de ouro. Então, assim, como que a gente faz isso para as pessoas, como é que a gente cuida disso, né? Então, aqui no Gympass a gente está nesses 3 pontos bem forte, a gente eu obviamente que esse tema de igualdade de gênero para mim é muito forte, eu me sinto eu me Uhum. sinto assim, responsável por isso, sabe, Manuela, eu me sinto responsável, em especial por estar na posição que eu tô e tudo isso, acho que eu me sinto responsável por isso dentro da empresa. A gente e esse tema para mim é um tema interessante, eu tenho lido bastante, assim, eu acho que esse tema é interessante porque a gente não está mais discutindo quantas pessoas você tem, qual é o seu percentual de mulheres e homens, né? Para mim, a grande discussão está qual é o percentual de mulheres na liderança, né? Eu acho que quando a gente fala de mulher, para mim, é o tema delas estarem na liderança, né? O quanto Uhum. que a gente consegue levar e educar, incentivar as mulheres a chegarem lá, né? É mais difícil, assim, sabe? Uhum. Seguramente é mais difícil para as mulheres. São decisões mais difíceis de tomar, sabe? Eu me lembro quando eu cheguei no Gympass, que é uma coisa legal, por exemplo, uma menina chegou em mim e falou assim, puxa, eu fico super feliz de ver uma pessoa que está entrando aqui e que tem filhos. Olha que interessante. Porque ela falou É. assim, ela falou assim, a gente não tem uma porque não tinha referência. Quando eu entrei no Gympass, acho que eu era uma das mais velhas quando eu entrei. Então, assim, as pessoas não tinham realmente referências. Então, a gente tem que ir criando essas referências. Agora, eu vejo as meninas que estavam lá atrás sendo mães. Então, é muito Que legal legal. acompanhar, né? E como é que agora a gente Uhum. ajuda elas a continuarem trabalhando, a continuarem no trabalho, continuar Uhum. evoluindo profissionalmente. Então, eu sempre conto para as meninas assim, depois que eu tive filho, eu acho que a minha carreira evoluiu muito mais rápido. E muitas delas contam que isso aconteceu com elas também. Então, assim, é verdade isso. Então, como que a gente faz para poder entender? Eu acho que, e aí, esse passo, eu acho que nós, mulheres, temos aí um desafio, temos uma responsabilidade, porque não dá para a gente falar que é igual o homem. Não é. Ponto. Não é. Period. Não é igual. Não é igual. A gente tem que. Agora, tem outras coisas que a gente pode amenizar. Quando eu falo não é igual, se você resolve ter um filho, você vai ficar 6 meses em casa. Não tem como achar que esses E 6 meses aí? o mundo vai parar porque você está em casa, entendeu? Então, assim, não Uhum. tem jeito. Ele já tá. Uma vez eu fui numa sessão do SoftBank que eu ouvi uma menina falando fantástico. Ele já sai com vantagem em relação a mim, logo de manhã. Porque eu tenho que pentear, lavar o cabelo, secar o cabelo, passar maquiagem, ele leva tudo É verdade. então, É assim, ele já ganha verdade. tempo aí. Então, assim, se É você parar para verdade. pensar, é isso. Assim, quando eu falo que é mais difícil, é nesse sentido. E aí eu Uhum. acho que a gente tem uma responsabilidade em mostrar para as mulheres que, ok, mas a gente pode ainda assim, porque também tem um outro Uhum. lado nosso cultural,
que a gente acha que a gente tem que ser o melhor para poder estar lá, e às vezes que a gente... E os homens não acham, não, eles acham que tá tudo... que não precisa ser o melhor para Muito estar, bom. sabe? Eu acho que a gente se exige muito mais, né? Uhum. Então, eu venho muito forte nessa pegada de como levar as mulheres mais para a liderança, como a gente ajudar a negociar mais as nossas posições, os nossos salários, porque eu percebo isso, Manuela, até em entrevista. Você vai fazer entrevista com candidatos, você percebe que os homens, eles, mesmo que eles decidiram já não participar, ele vai até o final para entender um pouco. As mulheres desistem antes, elas nem chegam a negociar, sabe? Às vezes Nem até manda o porque currículo. elas desistem antes. Então, assim, então isso é uma coisa que a gente precisa quebrar essa barreira, né? Eu vou falar isso por mim, eu já tive todos esses problemas, todos, sabe? De achar que eu não estava preparada, sempre me achar pior do que todos os outros. Então, assim, então eu acho que eu tenho duas bandeiras, se eu puder falar. Uma é essa, das mulheres na liderança, das mulheres poder negociar melhor os seus, né, as suas posições, etc. E que a gente talvez, e que eu não precisa ser a melhor para poder disputar uma vaga, sabe? Eu queria ser ok, igual todos, sabe? Me incomoda essa fala que tem, porque eu fui promovida porque eu era a melhor de todos, tive sempre que mostrar mais do que os outros. Isso a gente tem que, vamos mostrar Sim, igual, né? Já tá bom, exato. né? E tá Então, bom, assim, é um pouco isso, exatamente. Eu vi uma vez, faz um tempo já, uma pesquisa do LinkedIn, que eles falam que as mulheres são as que menos mandam currículo, que elas vão vendo, É, elas vão vendo os requisitos da vaga, tipo, tem um que não se encaixa, ela nem manda, fala, tudo bem, já existe. tipo, essa vaga não é pra mim, vou pro próximo. E Exatamente isso. você vê, ó, os homens, eles mandam de qualquer jeito, vamos ver, se der, deu, se não der, tudo bem, tô bem aqui. É É, bem isso. E até na entrevista de emprego, você vê as mulheres falam, não, porque eu tenho 2 filhos. Os homens não, né? Tipo, eu tenho 2 filhos, exato, exato, exato. né? A gente É bem diferente o comportamento. Eu ainda é não sou muito mãe, mas diferente. eu fico imaginando como é estar nessa vida dupla, né? O trabalhando, na verdade, é um processo, né? Você nasce, aí você falou, fica 6 meses, 4 meses em casa, o Ainda mundo não bem, agora com parou, o trabalho híbrido tá agora sim. maravilhoso, viu? É, exatamente. É, aí você para, o mundo não para, você não sabe se você volta, se você não volta, se você vai ser demitido, se É, você não vai ser demitido. exato, Aí tem questão de insegurança. viagens, como você vai É, fazer, onde você vai colocar a criança, você vai colocar na creche, vai colocar vai deixar com uma babá, vai deixar com a avó. Tem toda uma é, questão que os homens ficaram uma semana em casa ajudando as esposas e depois volta, né? Eles não é. têm essa preocupação do pós, o que você vai fazer com a carreira, para onde você vai, o que vão achar? Será que vão achar que eu tô faltando muito? Não tem isso, né? Não tem isso. E tem algumas coisas assim, por mais que eu aqui em casa, por exemplo, meu marido é super parceiro, assim, mega parceiro. Mas por mais que a gente super divide, que a gente faz tudo, tem uma responsabilidade de mãe que é só mãe, não adianta, assim, sabe? Não adianta, eu acho. Assim, é muito difícil você dividir igualmente, sabe? É muito, muito difícil. Eu estava lendo uma pesquisa saiu um podcast da McKinsey a semana passada. E aí, essa entrevista chama Future of America, é o podcast deles que eles Uhum. fazem, e aí chama Girls Who Code, chama a fundação dessa mulher. E olha que interessante, né? Ela estava falando o seguinte: o grande desafio das mulheres são as mulheres que têm filhos realmente. E aí o que ela está sugerindo? Então não é uma questão, quando você fala de salário, a gente não está falando de uma questão de salário, de porque uma empresa paga mais para homem e mais para mulher. Não, ela paga igual.
Mas você imagina as meninas programadoras, né? Que ganha, talvez, freelance, ganha por hora. Nos Estados Unidos tem muito esse conceito de ganhar por Sim. hora. Se ela trabalha menos, porque ela tem que cuidar das crianças, ela vai ganhar menos que os homens, ponto, entende? Então, assim, é meio que lógico, não significa que... Porque a gente tem orgulho de dizer que os salários são iguais, homens e mulheres, etc, etc. Só que... E aí, ela fala uma coisa seguinte, que eu amei. Ela falou: a gente tem que parar de achar que as mulheres têm que mudar, que as mulheres têm que se adequar ao mercado de trabalho. Porque é isso que a gente faz, a gente se adequa. Então, você contrata babá, você vai pensar que você vai pôr na escolinha, o que é que você vai fazer. Ela falou: acho que a gente, como empresa, tem que pensar como adequar os trabalhos para que atendam à necessidade das mulheres. Então, ela estava contando, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil é igual, estava olhando igual. As escolas que são integrais, elas começam às 8 e terminam às 3 da tarde. Só que E o assim, resto do nenhum dia? trabalho termina às 3 da tarde, entendeu? Quem que vai pegar essa criança das 3 da tarde em diante, entende? Então, assim, quando é bebezinho, você ainda acha escolinha que fica. Só que quando você entra no horário, quando eles vão ficando maior, não existe. Então, assim, então são esses temas que são críticos, né? E a gente não pode ignorar isso, né? Então, é super legal, assim, eu acho que é isso. Eu acho que as mulheres hoje a gente tem que buscar que o mercado e que as empresas se adequem às necessidades, não a gente ficar só o tempo todo tentando se adequar, não dá. Não dá. Não dá. Exato. Engraçado isso que ele falou. Realmente, né? O que as pessoas fazem das 7? Às 8 tudo bem, as pessoas entram às 8. Mas e das 3 às 5, 6 horas da tarde? É para que essa onde, né? Difícil. É difícil. É É muito difícil. difícil. E a E vem a culpa. gente tem Vem a essa... culpa, né? vem. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Sai junto. Você já não precisa nem se preocupar com esse Falaram detalhe. isso. Já E falaram deixa isso. tudo bem. Nossa, mãe nessa culpa. Tudo bem. Tudo Vai bem. nascer. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Falam que até durante a gravidez vem a culpa, né? Que você começa a sonhar, tem uns sonhos bizarros. Tudo. Mas é muito bom também, viu? Eu amo. Queria ter tido mais. Eu não tive porque falo que Deus não me deu, mas não foi porque eu não quis, não. Eu teria mais. E deve ser legal, eu acho, que é o que você falou, né? A tua carreira cresceu muito mais. Deve ser legal você olhar e falar, cara, olha tudo que eu construí, mesmo tendo os milhões de desafios com o filho. É bem legal. Bem legal, É assim, parabéns. Manu, sempre tem que pensar, eu penso assim, não é ou, sabe? A gente tem que fazer um e, né? Então não é assim, ou eu tenho filhos ou eu cuido da minha carreira. Não, tem que ser um e, Não é. sabe? Eu acho que tem que ser um e. Dá pra gente tentar buscar e fazer. Óbvio, não vou ser a melhor mãe, não sou a mãe que talvez minha filha às vezes vai comer miojo, mas tá tudo bem, entendeu? É assim, né? Gente, é o que É tem para assim. hoje. É o que dá, Mas entendeu? Ao é o mesmo que tempo, dá. tem dia que eu não posso trabalhar o tanto que eu queria, que eu tenho que sair mais cedo. Também é assim. Então, eu sou muito ok, sabe, com esses temas, assim. Tem dia que eu tenho que trabalhar mais, tem dia que eu tenho que olhar o outro lado, e assim vai. Isso vale para tudo, né? Vale para Não, tudo. eu acho que vale para tudo. E eu acho muito legal. Assim, minha mãe, ela pôde não trabalhar quando eu e meu irmão éramos pequenos, né, nascemos. Aham. Ela parou de trabalhar, mas uma coisa que ela sempre me ensinou é não pare de trabalhar, né? Ah, Invista na sua carreira, porque depois os filhos crescem, você vai ficar em casa. Então, eu sou igual, viu? Eu coloque falo o que eu E, cresci com... coloque o E É e, isso. e tá tudo bem. Tanto que demorei para ter filho, tá, por causa disso. Acho que estava querendo construir, como todo mundo, como a maioria das mulheres Todos, hoje em dia, todos. né? A gente Exato. pensa em outras coisas antes. Exatamente, Né? exatamente. Não, eu acho que então, a gente está falando bastante de mulher, mas acho que tem um Uhum. lance da diversidade também, Isso que eu sabe, ia Manuela, que para mim é muito falar importante, isso. que é
que são outras coisas, sabe? A raça também é super importante, sabe? Mas tem uma coisa que me toca muito, que é o lado, que é a diversidade mais social, sabe? O quanto que a gente está dando oportunidade de ser inclusivo para as pessoas. O Gympass pelo Gympass, a gente já é super inclusivo, sabe? O produto do Gympass proporciona essa inclusão, porque a gente tem milhares de usuários que comentam o seguinte: olha, se não fosse o Gympass, eu não conseguiria cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física, nada. Por quê? Porque não cabe no salário. A gente tem Uhum. muita Muita gente na gente. base da pirâmide, que são nossos 70% dos nossos usuários estão na base da pirâmide. Então, isso tudo são as coisas que me tocam, assim, sabe? Eu venho de uma família muito humilde, assim, muito, mas eu também cresci com esse mantra da minha mãe, sabe? Se você quiser mudar de vida, você estuda e trabalha e cuida da tua carreira, Tem essa carreira. porque então, assim, eu também tive esse mantra aí na minha cabeça, né? Mas e eu acho que esse também é um tema muito interessante, que a gente aqui tem feito algumas coisas vagas, assertivas para estágio, para pessoas pretas, etc. Porque tem muita gente que está aí que não teve a mesma possibilidade, né? E numa outra empresa, fiz uma ação nesse sentido, a gente contratou uma pessoa da Gerando Falcões. Que legal. E que a gente estava lá ajudando, tal, não sei o que. Eu falei, cara, então por que a gente não contrata? A gente dá treinamento, dá tudo, por que a gente não contrata, né, uma pessoa? E a gente contratou, e, tenho dois casos. Então, foi muito legal, porque, primeiro, ela para o que eu contratei exatamente, ela não conseguiu acompanhar, realmente tinha umas exigências que ela Uhum. ainda não estava capaz, mas fez faculdade. Esses dias ela publicou no LinkedIn, fez faculdade, está trabalhando numa área de comunicação com que Que ela legal. gostava, arrebentando. E um outro caso de uma menina que já não era tanto, mas vinha de uma universidade mais básica, tal, que tinha que ralar. Eu lembro, e aí a gente, porque tinha um programa, esse aqui na hora, que eu tinha um programa de estágio lá, e a gente parou de exigir que fossem as faculdades de primeira linha. E aí, nesse processo, entrou uma menina muito fantástica também. E aí entrou ela e entrou também um outro menino que já tinha um outro background, né? Então já. E os dois juntos foi assim a coisa mais legal, uma história que eu sempre conto, porque assim, ele incentivou muito ela a estudar. Ela ficou um mês de férias nos Estados Unidos para melhorar o inglês. Então, Que incentivou ela a legal. essas coisas que talvez numa outra oportunidade ela não teria o Ah, entendi. mesmo incentivo, né? E ela incentivava ele a vender, porque ela falava, cara, eu preciso vender porque eu preciso ganhar a comissão. Ele talvez não precisaria, sabe? Vinha de uma situação melhor, mas aí ele aprendeu com ela isso. Então, assim, essa mistura é fantástica, todo mundo ganha, sabe? Todo mundo Todo mundo todo ganha. mundo aprende, todo mundo ganha. Então, eu sou, assim, super entusiasta da diversidade, mesmo aqui no Gympass. Se você olhar o meu background, com o background dos líderes que tinha quando eu entrei, a maioria veio de consultoria, eu não era de consultoria, a maioria tem um outro. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? Então, tem questionamentos diferentes. Então, tinha às vezes perguntas que eu fazia que para mim era o básico e talvez ninguém tinha Para prestado eles não. atenção naquilo, né? É, Então, assim, é interessante, eu adoro ver essa muito, mistura, adoro, gosto é muito muito. legal. Aqui na iniciativa a gente pensa igual. A gente não tem programa de diversidade. Somos vou colocar entre aspas uma startup, mas uma empresa pequena. A gente não tem um programa de diversidade propriamente dito, mas assim, você olha que um é diferente do outro. A gente tem pessoas com deficiência, tem negros, tem LGBT+. PQ+, Falei certo? Falei certo? LGBTQ+, É, então, assim, tem de tudo, pessoas que vieram de uma classe social diferente da outra, que no convívio, até no café, no almoço, você aprende, né? Você é vê muito legal. você vê exemplos e você vê posições e opiniões diferentes, isso é muito legal. Eu Não, é muito acho, legal, eu gosto eu acho muito, muito eu legal gosto muito. isso e você vê e ter programas, acho que falta isso, a gente quer isso
para o futuro estruturados, eu acho que ajuda muito mais a alavancar e até essa parte na empresa. Está chegando o fim o nosso podcast, já temos aí um tempinho de gravação. Eu adorei, eu achei muito legal. Obrigada. Acho que a gente ainda tem muito que conversar, mas a gente vai com bate-papo depois. E nossa última pergunta, eu sempre gosto de ficar olhando para a pessoa, porque sempre as ações são as mais diversas possíveis. A minha última pergunta é: quem que é a Priscila do futuro? Né? Você falou um pouquinho do passado, do presente, mas quem que é a Priscila do futuro? Pois é, né? Essa pergunta, eu te falei que eu nunca tenho muitos planos, né? Comecei te contando isso. Já começou, né? Assim. De verdade, eu não sei quem é a Priscila, não sei te dizer assim o que é. A única coisa que eu sei são as coisas que eu não quero, né? Assim, que eu quero fazer, assim. Não sou uma pessoa acho que eu gostaria de cada vez mais trabalhar. Eu vou te falar o que sou eu. Uma pessoa que sempre vai procurar, eu acho que nunca vou parar de ser produtiva na minha vida. Eu vou morrer se eu parar um dia eu não tenho essa intenção. Enquanto eu tiver saúde, puder contribuir com alguma coisa, independente do que for, eu vou contribuir. Eu tenho muita vontade, assim, eu gosto muito da área de educação, sabe, de investir um pouco mais nesse sentido, de como apoiar as pessoas nessa questão da educação. Tenho duas áreas, uma dessa, porque eu acho que é aqui que a gente pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha, eu acho que pode mudar de muita gente. E a outra coisa que eu gostaria de... E eu tenho um outro tema que eu gosto muito também, que eu acho que existem muitas iniciativas no mercado para as pessoas, para as jovens, para as crianças, e no final é o futuro que a gente está cuidando, mas tem muito pouca coisa para os idosos, sabe, Manuela? Então, assim, se um dia eu tiver que investir em alguma coisa, eu acho que esse seria uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, né? O que eu posso fazer para os idosos se sentirem ter uma vida melhor, ter uma vida mais digna, porque é muito triste quando a gente vê as pessoas, né, as pessoas idosas, é muito triste. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho aqui no meu, não tenho nenhum plano nem nada, mas é aqui o que eu tenho na minha cabeça aqui, né, E a outra coisa é sempre trabalhar com alguma coisa que faça sentido para mim na vida, porque eu acho a vida extremamente curta, muito, muito curta, eu acho que passa tudo muito rápido, então a gente tem que fazer alguma coisa que realmente vale a pena pra gente, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que todos os dias eu me pergunto. Eu tô trabalhando muito, tá valendo a pena tudo isso que eu tô fazendo, né? Faz sentido isso que eu tô colocando, o que eu tô fazendo? Então, cada dia mais sempre estar com essa busca, sabe? De trabalhar alguma coisa que seja divertido e que agregue valor realmente na vida das pessoas e não só, né, que faça sentido e que tenha tudo a ver com os meus valores também, sabe? Sou uma pessoa meio, às vezes, assim, que faça sentido com o que eu acredito, sabe? Então, acho que é isso que eu posso te dizer. Eu não quero cuidar da minha filha, quero cuidar dos meus pais, enfim, quero poder ter uma vida saudável, né, para poder fazer isso. Então, assim, cuidar de mim é importante também, para poder chegar lá. Então é isso, assim, eu não tenho muito, eu quero ser, tipo, eu acredito que as coisas vão caminhando dentro do que precisa ser, sabe? Gostei, acho que a gente tá na mesma. Muito legal. Priscila, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, foi ótimo, um prazer. Gostei muito de conhecer um pouquinho a Gympass. De verdade, vou entrar em contato, porque a gente tem muito o que conversar. Legal. E, querendo ou não, esse podcast foi meio que um coach, uma mentoria para mim. Que bom! Vixe, que bom! Foi ótimo. Foi ótimo. Então tá bom. Muito obrigada. Tá bom, boa sorte com tudo
parabéns aí por tudo que você Obrigada a está você. fazendo. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.